Bom dia, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Hoje nós iremos falar mais um pouco da palavra do Pai, da palavra do Rei, que está no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. E a palavra do Senhor, ela já nos diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. A palavra ela já começa nos relatando que nós temos ousadia para nos achegar até Deus. E por que agora nós temos esta ousadia para chegar até Deus? Por causa de Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele morreu para libertar, para tirar os pecados. Coisa que antes da morte de Cristo, os homens não podiam se aproximar de Deus. Por quê? Por causa que eram manchados pelo pecado. Mas o sangue de Cristo, que lava e purifica o ser humano, aquele que crê, aquele que acredita, este sim pode se achegar a Deus agora com o quê? Com ousadia, como está dizendo a palavra do Senhor. E diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui a palavra está falando do santuário, porque naquela época o santuário estava de pé. E mesmo muitas pessoas recebendo o evangelho, entendendo e compreendendo, eles ainda tinham temor de entrar no santuário, no Santo dos Santos. Porque naquela época só quem podia entrar era um sacerdote. Um sacerdote preparado, ungido para entrar naquele local. Porque se entrasse, qualquer homem de qualquer forma era fulminado, era morto imediatamente. Então, mesmo essas pessoas que tinham recebido o evangelho, já tinham compreendido, já tinham entendido, elas tinham temor. Então, aqui o apóstolo Paulo diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia, não tenha mais medo, tenha ousadia. Não tenham medo mais de entrar no santuário, porque agora o sangue de Cristo libertou vocês do pecado. Vocês foram lavados pelo sangue de Cristo. E agora vocês têm a ousadia para entrar no santuário, naquele local que antes ninguém podia entrar. Por que está falando santuário? Porque o santuário ainda estava de pé. Mas hoje é diferente. Hoje todos nós que recebemos a graça de Deus, recebemos a palavra, o evangelho, e entendemos e compreendemos que Jesus Cristo naquela cruz, naquele momento que ele derramou o seu sangue, o sangue foi para lavar, libertar e purificar o pecado de todos aqueles que creem. Então, a partir deste momento, quando a gente crê nessas verdades, nós temos a nossa consciência que agora nós podemos nos achegar a Deus. Aonde? Em qualquer lugar, aonde a gente estiver. Em nossa casa, dentro do quarto, no sítio, debaixo de uma pedra, não importa aonde a gente estiver. Nós agora temos o privilégio, por causa de Cristo, de nos achegar a Deus, como assim a palavra nos revela. A palavra diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Quando ele morreu, através do sangue, que quando a gente crê na sua palavra, quando a gente crê no evangelho, imediatamente o sangue de Cristo, ele nos purifica. Imediatamente, o sangue de Cristo purifica aquele que crê na palavra. Aquilo que Jesus Cristo fez há mais de 2.000 anos atrás, cai sobre esta pessoa. E esta pessoa, ela é purificada, porque assim a palavra nos revela, assim a palavra fala. E se a palavra diz, eu creio, eu acredito. E a palavra continua dizendo assim, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E agora, nós não precisamos mais de homens, de coisas ou de objetos para nos achegar a Deus. Porque agora nós temos um grande sacerdote na casa de Deus. Este grande sacerdote se chama Jesus Cristo. Quando ele morreu naquela cruz, para libertar, para salvar, para purificar, ele agora se transformou em um grande sacerdote na casa de Deus. E quem é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Nós somos chamados casa de Deus, templo de Deus, morada do Espírito Santo. Então, nós temos um grande sacerdote em nossa casa. Por isso que agora não é mais necessário a gente ter medo de nos achegar até Deus. Por quê? Porque nós temos um grande sacerdote em nossa casa, que somos nós. Naquela época existia o templo.
E as pessoas era necessária ir até o templo para adorar a Deus. E hoje nós somos esta casa. E o grande sacerdote está conosco. Por isso que nós temos acesso direto a Deus. Todos aqueles que crêem no sacrifício de Jesus Cristo. Todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo fez, que Jesus Cristo pagou o preço, libertou. É necessário crer, é necessário acreditar. E quando a gente crê e acredita através do Evangelho, através da palavra da verdade, este grande sacerdote, ele faz morada na casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus agora. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo naquela época, ele estava falando do santuário, porque o santuário estava de pé. E muitos, entendendo e compreendendo o evangelho, eles tinham medo de entrar no Santo dos Santos, que era um local que homem nenhum poderia entrar, a não ser um homem ungido e escolhido por Deus. Mas aí, hoje, não existe mais o santuário. O santuário agora somos nós. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos a casa de Deus. E agora nós temos um grande sacerdote. E este grande sacerdote é quem nos conduz até a presença de Deus. Porque antes existia um sacerdote humano, um homem, e um templo de pedra. Um templo construído por mãos de homens. Mas hoje o templo de Deus é cada um de nós. Nós que aceitamos o evangelho, nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós que temos a certeza absoluta que Jesus Cristo lá na cruz, ele limpou, ele salvou, ele libertou e ele dá vida a todos aqueles que crêem. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E a palavra diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hoje nós podemos nos achegar a Deus, aonde a gente estiver, porque nós temos o grande sacerdote, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele que se doou, ele que se deu por cada um de nós. Nós que cremos na sua palavra, nós que cremos no evangelho, nós que cremos no seu sacrifício. Ele é o grande sacerdote e habita e mora na casa de Deus, que somos nós. E no verso 22 a palavra diz assim, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena fé. E por causa que nós temos um grande sacerdote que pagou o nosso preço, ele pagou a nossa dívida, ele pagou os nossos pecados. Agora a palavra está dizendo, aproximemo-nos, se aproxime de Deus, com um coração sincero, em plena certeza de fé. E é necessário agora a gente termos fé naquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Porque ele fez. E a palavra está dizendo que ele fez. Então, se ele fez, está feito. Não podemos duvidar que Jesus Cristo pagou o preço que homem nenhum tinha capacidade para pagar. Por isso que ele veio para esta terra, para pagar as nossas dívidas, os nossos pecados. E aí ele pagou. E quando ele paga a nossa dívida, o nosso pecado, imediatamente nós somos livres e limpos na presença do Senhor. E aí nós nos tornamos filhos e herdeiros de Deus, porque assim a palavra nos garante. E ele diz, se aproxime de Deus com um coração sincero, em plena certeza de fé, porque é necessário a gente ter fé em tudo que Jesus Cristo fez por nós. Ele abriu um novo caminho, um vivo caminho. Este caminho agora nós podemos nos aproximar de Deus a qualquer momento, a qualquer instante. Coisa que antes da cruz, homem nenhum tinha possibilidade de se aproximar de Deus. Era necessário outro homem para que isto pudesse acontecer. Mas hoje nós temos acesso diretamente a Deus por causa do grande sacerdote que está na casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. E a palavra diz ainda mais, no mesmo verso 22, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Igreja abençoada do Senhor, nós precisamos nos achegar a Deus, tendo um coração purificado, porque foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo, ele nos purificou. De qual forma ele nos purificou?
da má consciência e o corpo lavado com água pura. E que água pura é essa? O sangue de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Nós que cremos, nós que aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, porque ele fez isso por cada um de nós. Para quê? Para nos lavar. Não existe água na terra que possa lavar o ser humano, a não ser o sangue de Cristo. É ele que lava. A palavra diz que somos lavados com água pura. E esta água pura é o sangue de Cristo Jesus. É ele que lava. É ele que purifica. A palavra diz, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Quando a gente recebe a palavra do Evangelho, quando a gente crer no sacrifício de Jesus Cristo, imediatamente o sangue de Cristo lava os pecados de todo aquele que crê, porque a palavra do Senhor nos ensina assim. Então, quando a gente somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, o nosso coração, a nossa mente, ela se torna pura. E aí nós não temos medo, nós não temos o temor de nos aproximar de Deus, porque nós temos a certeza absoluta do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ele nos lavou com o seu sangue. E a palavra diz que quando ele lava, estamos limpos na presença do Pai, na presença de Deus. Voltando um pouquinho para o versículo 17, a palavra diz assim, e acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Quem está dizendo isso? É Deus que está falando. Quando é que ele não se lembra dos nossos pecados e nem das nossas iniquidades? Quando o sangue de Cristo nos lava. Que a palavra aqui está dizendo, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. O sangue de Cristo nos lava. E aí Deus diz, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não vai se lembrar. Quando? Quando o sangue de Cristo nos lava. Quando o sangue de Cristo nos purifica. Porque quando Deus olha para todos os cristãos que estão lavados, não com a água desta terra, mas com o sangue de Cristo, o nosso Deus nos olha, não olha mais para os nossos pecados, não se lembra mais dos nossos pecados. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos lavou. O sangue de Cristo nos libertou. O sangue de Cristo nos redimiu, nos perdoou dos nossos pecados. E para finalizar, no verso 18, diz assim, ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Então, nós fomos redimidos. Por causa de quê? Por causa do sangue de Cristo. E quando o nosso Deus, o nosso Pai, ele olha para cada um daqueles que foram lavados, não com água desta terra, não com água de piscina, com água do Rio Jordão, com água desta terra, com esta água visível, mas sim pelo sangue de Cristo, pela fé. E aí sim, nós somos lavados. E Jesus Cristo, que nos lavou, ele é o sacerdote da casa de Deus. E a casa de Deus somos nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tome posse, igreja abençoada do Senhor. Tome posse, povo de Deus, da palavra verdadeira. A palavra que cura, que salva e que liberta do engano, das tradições e das coisas que não agradam mais o Senhor. Porque nós temos um grande sacerdote. E este grande sacerdote se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Foi ele que nos lavou com água pura. Lavou quem? Aquele que crê, aquele que acredita, aquele que recebe o Evangelho, aquele que recebe a palavra da verdade, aquele que recebe Jesus Cristo como seu Salvador e se foca em Jesus Cristo, porque ele é o grande sacerdote. E é através dele que nós nos achegamos a Jesus Cristo
com ousadia, nos achegamos a Deus com ousadia, como a palavra do Senhor nos diz. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra, a palavra verdadeira, a palavra que vem do alto, a palavra que o Espírito Santo de Deus revela para cada um de vocês. Amém.